Meus amigos, o Brasil acabou. Acabou mesmo. Um país onde um senador chama as Forças Armadas de lixo na cara de um coronel e essas se calam, é porque acabou. Um país onde um defensor público diz que os bolsonaristas e as mulheres bolsonaristas merecem levar uma, vocês sabem o que ele disse, na frente e atrás. Para mim isso aqui acabou. Um país onde o ministro relator ilegalmente já declarou seu voto da inelegibilidade de Bolsonaro, isso para mim é um país que já acabou, tá certo? Um país onde o Ministério Público Federal, 2 procuradores, tentam caçar a voz de uma emissora de direita, a Jovem Pan, e multá-la numa cifra milionária em danos morais coletivos, para mim acabou. Em primeiro lugar, não houve irregularidade no procedimento da reunião de Bolsonaro. Não há ilicitude nisso. Ele era chefe de Estado e o fez dentro das prerrogativas legais. Por que ele não poderia reunir com desembargadores? Por que ninguém pode colocar em xeque as urnas? Por quê? Afinal de contas, não é um país democrático? Agora me dizem uma coisa, qual direito tem esse senador de chamar as Forças Armadas de lixo? Todo direito, pois vivemos num país democrático, mas é um absurdo, ainda mais na cara do coronel. Mas o absurdo é as Forças Armadas não se pronunciar sobre este fato. Isso sim revolta. Agora, será que o Ministério Público Federal não tem nada mais a fazer, não? Danos morais coletivos? Mas qual coletividade? A coletividade dos seus viés políticos? Perdem a exoneração e vão ser advogados do PT, da esquerda, tá? Porque vocês, quando entram com dano moral em favor da coletividade, essa coletividade é una, é um todo, não só para aqueles que têm viés político. Então não é da coletividade, é do pensamento de vocês. Nem se Rui Barbosa levantar do seu túmulo, ele conseguiria defender Bolsonaro. Ele já está inelegível. Eu aposto, tá? Eu aposto com vocês que ele já está inelegível. Não precisa esperar voto de ninguém, não. Isso já está armado. E há muito tempo. Está armado antes das eleições. Este é o plano, tá? Esse país está rumo ao caos. Entendeu? Aonde o Estado Democrático de Direito não existe. A justiça tirou a venda, está olhando agora só em favor da esquerda. Um abraço a todos e fica aqui minha indignação. Okay? Agora, pessoal, eu gostaria que vocês ficassem no vídeo mais um pouquinho para vocês entenderem o porquê que os nossos frouxos armados não fizeram e não disseram nada a respeito da tal declaração do senador, aliás, da esquerda em geral, que pensa assim. Não sei se vocês lembram, né? Nossa memória é curta aqui no Brasil, mas no primeiro governo do nosso presidente atual, eles chamavam as Forças Armadas, os chefes das Forças Armadas, abre aspas, de 3 patetas, fecha aspas. Um aviso, se você gostou e quiser se inscrever nesse canal, muito obrigado. Se não quiser, tem outros canais aí que até são um pouquinho melhores do que este. Lá eles passam o pano, eles esfregam o ego. Olha, eles prometem muitas coisas boas que aqui você, infelizmente, meu amigo, não vai ter. Paraíso, paraíso, paraíso nos trópicos. Agora olha o que esse paraíso recebe da sua população. Isso aqui era um rio lindo há alguns anos atrás. Agora aqui é um rio sem vida que carrega aquilo que sai da sua barriga. Como o país não tem tecnologia, o povo não estuda de fato, as faculdades, as universidades só fazem outros tipos de estudos que não interessam a ninguém, que numa nação de verdade seria crime, né? Mas aqui é normal, aí está. Então os rios alguém tem que carregar a sujeira que você produz na sua casa, né? E aí está. O responsável cai aqui
daqui vai para o mar, e aí você sai da sua casa e vai dar um mergulho no mar, né? Outro dia eu estava com uma pessoa no mar, né? Alguns anos atrás, Copacabana. Aí de repente estávamos em 4. Aí você sabe o que apareceu no meio da gente? Eu não vou falar aqui não, porque você deve estar tomando aí o seu café da manhã, né? Bom, pelo menos aqui são 8 horas. Depende da hora que você está assistindo isso, né? Mas pessoal, o nosso assunto aqui do vídeo é outro, né? Eu sei que vocês não dão muita atenção para o que eu falo, porque eu não passo a mão no seu gargalo. Tem outros caras aí que são famosos, né? Que, caramba, esse cara bomba, né? Eles vivem falando que vocês gostam, mas eu não falo. Eu não vivo, não sobrevivo de redes sociais, né? Até porque o meu canalzinho já era, não temos monetização e cada dia mais as pessoas estão saindo ou sendo tiradas de lá, né? Sei lá, saindo também, né? Você que tá aí sabe como as pessoas não gostam de certas verdades. Mas vamos lá. Tá aí, né? Tá aí um cara que falou tudo. Agora, por que o exército, né? Aqui tem uma base do exército ali, ó. Pra cá tem uma base do exército. Por que o exército não reage, a marinha aeronáutica? É claro que eles não vão reagir à esquerda. Que queira que não, pessoal, essa esquerda é formada de professores, filósofos, né? Pessoas que têm um pouquinho de estudo, né? Mesmo tendo estudado nas universidades brasileiras, eles sabem da história, eles conhecem. É diferente de nós aqui do outro lado, né? Da mão direita, que estudamos poucos e tudo que nós temos vem das redes sociais. Tudo que aprendemos veio das redes sociais. Você entende? Ei, Mandacaru da minha terra. Então, pessoal, tudo veio das redes sociais. Eles sabem que o exército, né, os petistas, né, um pouquinho mais estudado, porque eles até chegarem onde chegaram, formando esta ideologia, eles passaram pelos bancos das universidades. Chico Buarque, né, Chico Buarque de Holanda, Gilberto Gil, essa esquerda, eles sabem da história, tá? Mas como eles têm uma tendência para coisa errada, né, eles seguem a esquerda cegamente. É uma religião, né? Basicamente uma religião. Então, pessoal, eles sabem que o exército, né, foi o responsável por tudo que temos aqui hoje. Graças a Deus, né? A República. Eles sabem que o exército desmontou o Brasil quando ele crescia 10% no governo de Dom Pedro II. Meados de 1818, por aí, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, não sei. Eles desmontaram uma estrutura que estava dando certo, né? O mundo olhava para o Brasil como uma potência. Não era nem Brasil, como é chamado hoje, era Estados Unidos do Brasil, né? O Brasil era assim. O exército, numa noite, desmontou tudo isso junto com a marinha. Mandou o príncipe, né? O rei e a família para a França. E lá eles... né? O rei e a rainha foram para a França, lá eles não voltaram mais. E aí se instalou aqui a República, que é esta República hoje que nós e os americanos chamam de República Federativa das Bananas ou das Bananeiras. Isso era muito chamado no passado, né? Quando os Estados Unidos ainda era da direita. Então, o que acontece? O que aconteceu? É que esse exército, né, juntou tudo que não prestava do Brasil e colocou nessa república, que chegou aí uns 100 anos depois, com a revolta lá do Nordeste, né, quando o Antônio Conselheiro, um cara meio que religioso, ele resolveu tentar retomar a monarquia, criando uma república monárquica no deserto lá de Canudos, no nordeste da Bahia. Um lugar muito árido, muito seco, desértico,
não havia cidades próximas, enfim. O cara conseguiu arrumar fazer um lugar, uma potência na região, conseguiu criar uma estrutura potente, onde abrigou aí quase 1 milhão de nordestinos que estavam famintos. De todos os estados do Nordeste foram para lá. E ali construíram casas, enfim, fizeram templos e, enfim, criaram ali um local que estava dando certo até que o exército chegou por lá, né? Foram necessárias 3 tentativas deste exército, que é o pior do mundo, segundo a principal portal da China, pior exército do mundo. Precisou de 3 tentativas para que tirasse todo aquele povo humilde, né? Um povo faminto, né? Que estavam buscando ali aquele sistema de monarquia um apoio, e a coisa estava dando certo, mas aí o exército temia que isso fosse longe e que finalmente desse certo, né? E aí acabaria com a porcaria da República, né? Tudo em defesa da República, tudo em defesa dos ordinários que estavam no poder, né? É isso. E aí, meus amigos, não parou por aí. Eles destruíram toda Canudos. Eles destruíram, levaram todo mundo para o outro patamar, para o céu. E ali no lugar do crime eles cavaram uma lagoa, a qual eu já tomei várias vezes banho naquela lagoa em Canudos. Vocês não têm nem ideia dos milhões que foram gastos para construir aquela barragem com o único objetivo. Não era levar água para o local, não. Não. Esta não era a preocupação. Era realmente ocultar o crime cometido por estes, né? Porque foram quase 1 milhão de pessoas que foram levadas para o céu por intermédio deste exército brasileiro. Vocês entenderam? Não foi para outra coisa. E quando seca aquela região, lá estão os destroços da igreja, das casas, no fundo da lagoa. Então cavaram, cercaram toda a cidade para que fosse inundada a cidade, e todos os projetos que foram usados para tirar a vida dessas pessoas estão no fundo da lagoa, dentro do barro, quase que impossível de hoje alguém tentar ir lá fazer o mapeamento e contar quantas pessoas foram tiradas ali por intermédio deste exército, que é um dos piores do mundo, segundo a China. Agora, para encerrar, vocês sabem da história do Paraguai, onde a Inglaterra tinha uma grande inveja do Paraguai, porque um país nos trópicos crescia em tecnologia muito mais que os ingleses, muito mais. E qual foi a ideia? Vamos usar os países vizinhos para destruir este nosso concorrente, o Paraguai. E pagaram, a Inglaterra pagou, a coroa inglesa pagou para os piratas irem lá e dizimar praticamente todos os homens da cidade, e depois dividiram o Paraguai. É aquilo que sobrou do Paraguai, eles dividiram entre si. Aí você me pergunta quem foi os mercenários, não é? Claro que foi o exército de Caxias, né? E também o exército argentino, que receberam esta grana para tirar do mapa o Paraguai. Este exército realmente é uma vergonha. Mas aí você diz, mas eles interviram em 64, claro. Os Estados Unidos avisou, vocês fazem a intervenção para evitar que a União Soviética tome, além de tomar da Cuba, tome também o Brasil, nós vamos aí resolver. E muitos pescoços vão dançar. Claro, o pescoço dos generais estava doendo, né? Porque sabia que os americanos realmente estavam falando a verdade. E eles tiveram que intervir, e interviram. Mas sabe o que eles fizeram? O Figueiredo, um dos mais covardes generais que governou o Brasil, derrubaram a Tupi, que era uma grande televisão,
apesar do apelo incessante, pedindo para o calça frouxa do Figueiredo não tirar a TV do ar, mas ele não ouviu e arrancou a TV Tupi do ar e deu esta oportunidade de reabrir uma TV no lugar da Tupi a Roberto Marinho. Então, antes de o Exército entregar o poder para os comunistas, para um cara chamado Sarney, que é uma das vergonhas do Nordeste, eles ainda fundaram a Globo. Você entendeu? E o Figueiredo sabia o que estava fazendo, porque ele disse: vou entregar o poder à esquerda e vocês no futuro vão ter que entrar aí em conflito se quiserem se livrar. Você entendeu, meus amigos? A vergonha que é esses militares. Aí veio Bolsonaro agora, né? E disse que ia resolver a questão da Rede Globo, mas como o Bolsonaro também é capitão do Exército, não é? Que queira que não, o que é que o Bolsonaro fez? Assinou a concessão da Globo para ela continuar aí mais 50 anos. É mole ou quer mais?